pessoal, vamos começar a estudar hoje o tema Primeira Guerra Mundial, certo? Esse tema e outros que são relativos. Eu vou fazer aqui inicialmente uma rápida contextualização, vou colocar aqui uma questão para a gente conversar, né? Como era o mundo às vésperas da Primeira Guerra Mundial, e aí vou colocar também um texto que vai apresentar mais alguns detalhes para vocês sobre essa Primeira Guerra Mundial, certo? Porque aqui eu vou falar apenas de modo geral, certo? Você já deve imaginar que aquele mundo, né, anterior à Primeira Guerra Mundial, foi um mundo marcado pela Segunda Revolução Industrial, certo? As inovações tecnológicas, importantes movimentos culturais, a invenção da eletricidade, né, do surgimento do cinema, a consolidação das comunicações via telégrafo e logo depois do telefone, essas inovações na área de comunicação globalizavam as informações. No meio de transporte havia um deslocamento muito mais rápido, como o exemplo dos transatlânticos, né, que cruzavam da Europa à América em uma semana, como o exemplo do Titanic, certo? Então, esse é o mundo pré-guerra, né, lá na Europa. Fora da Europa, a realidade era um pouco mais diferente, né, como, por exemplo, a gente pode ver na África, mesmo que aqui eu esteja me referindo mais ao início do século XIX, mas ao longo do século XIX a África não vai passar por tantas mudanças, né? Então, boa parte da população vai trabalhar, vai depender da agricultura, vai depender do cultivo do solo, criação de animais, pesca, caça, né? Apesar a gente também vai entender que tem comércio, né? Que eles têm organizações políticas próprias, religiões próprias e tudo mais, mas o que vai predominar realmente, né? Nesse momento lá no continente africano ainda vamos ter as atividades agrícolas, né? Então, mesmo na Ásia, né, com grandes civilizações como a indiana e a chinesa, né, que possuíam uma estrutura social bastante organizada, um exército numeroso, poderoso, mesmo assim vamos ter também na Ásia o predomínio das atividades agrícolas também, né, em boa parte do continente, boa parte dessa população ainda morando nas áreas rurais, né. Na Ásia e na China nós vamos ter as grandes religiões importantes, e isso vai dificultar um pouco, né, da intenção dos europeus de mudar a cultura deles lá, né, da China e da Índia, mas mesmo assim eles vão conseguir. Então nós vamos ter no século XIX, certo? A presença na segunda metade do século XIX, a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, e dois outros fenômenos, né, que estão ligados, que é o imperialismo e o colonialismo. Diante das necessidades de expansão do capitalismo, as nações europeias vão partir para o domínio dessas outras nações, né, da África, da Ásia, então vários países da África, vários países da Ásia vão ser dominados, da América, inclusive da América Latina, e esse domínio de outras nações nós vamos chamar de imperialismo. Essas nações que são dominadas vão passar por um novo processo de colonização, semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, né, só que agora com os impactos, né, com as tecnologias, com as inovações da segunda Revolução Industrial, que vai ser o neocolonialismo, certo? Vou falar um pouquinho mais ainda durante essa aula sobre esses dois pontos. Então, nós vamos ter o finalzinho do século XIX e início do século XX marcado por inovações tecnológicas, científicas, culturais e um conflito. E a gente pode pensar, nossa, e por que diante de tantas novidades, de tanta modernidade, surgiu um conflito? E aí a gente tem algumas explicações. Enquanto que, do ponto de vista tecnológico, científico, cultural, a Europa estava avançando, estava se desenvolvendo, do ponto de vista político, se mantinha com estruturas de poder arcaicas, antigas, colocadas em impérios seculares, certo? Enquanto que havia tecnologia, modernidade, ciência, os europeus ainda praticavam o expansionismo colonial, então ainda avançavam sobre os territórios alheios, ainda tomavam as terras dos outros, certo? Como nós vimos já se tem, né, o processo de imperialismo e neocolonialismo. Eles ainda exploravam a mão de obra barata nas fábricas, onde havia péssimas condições de vida dos trabalhadores, certo? Nos grandes centros urbanos, havia ainda ausência de leis trabalhistas. Então a gente pode dizer assim que do ponto de vista político, do ponto de vista humano, eles não estavam tão avançados assim, né? Então é nesse contexto em que a Europa vai partir para essa Primeira Guerra Mundial, que vai ser uma das maiores carnificinas da nossa história, né? Então vamos lá, Primeira Guerra Mundial, vamos colocar aqui mais algumas informações. Como eu já falei para vocês, né, a Primeira Grande Guerra foi o resultado de um longo processo, foi o resultado de acontecimentos que vinham se desenvolvendo na Europa desde o final do século XIX, né? Então vamos conhecer alguns desses fatores. A primeira coisa que devemos lembrar, né, entender é que a Primeira Guerra Mundial
lá na Europa, né, estavam passando pela segunda revolução industrial, como eu já citei, certo? Vários países se industrializando, e isso gerou uma disputa entre eles. Então a gente vai começar a entender agora como é que relaciona com a Primeira Guerra Mundial, né? Vejam, os países que estavam se industrializando, como França, Bélgica, Itália, Alemanha, além da Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar, eles precisavam de muitas matérias-primas, muitos mercados consumidores, pessoas, países para comprar os produtos. Esses países ambiciosos partiram para tomar, pela guerra, outros meios territórios em todo o mundo. Então, lembra que eu falei para vocês de África, de Ásia, de América, né? Que viviam no modo ainda um pouco mais simples, mais voltados para a agricultura, né? Um comércio ainda não tão desenvolvido quanto os dos europeus, né? Não com o mesmo poder, com a mesma potência. Então, agora essas outras regiões vão ser integradas, né, de modo violento ou por outros meios. O resultado é que uns países europeus vão conseguir muitos domínios e outros não vão conseguir assim tantos domínios, certo? Esse processo é chamado de corrida imperialista. Os lugares que os países industrializados conquistavam e disputavam eram principalmente na Ásia e na África, como eu já citei. Essa disputa imperialista, portanto, vai ser um dos principais fatores da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, nós vamos ter aqui nesse mapa, né, mostrando os domínios dos europeus. Eu queria que vocês observassem, por exemplo, o que está nesse verde claro, que é o domínio da França. Então, você vê isso que predomina muito, né? A França domina bastante, né? Marrocos, a Argélia, a Afro Ocidental francesa, enfim, vários lugares. Aí você vai comparar, por exemplo, com o domínio da Alemanha, né? Que foi bem menor, o domínio da Itália, né? Que nem, acho que nem aparece aí um verdezinho mais escuro. Então, esses países dominaram poucos territórios. Então, vai haver, sim, uma disputa entre eles, um choque entre essas nações, e esse choque é um dos fatores da Primeira Guerra Mundial. Mas havia outros também, né, as rivalidades entre as nações. Outro fator, né, foram essas rivalidades entre algumas nações, como a França e a Alemanha. Eles tinham pendências já de outras épocas, né? Esses dois países tinham alguns problemas relacionados a territórios que eles disputavam na Europa, certo? Havia também uma rivalidade econômica entre a Alemanha e a Inglaterra. A Alemanha vai chegar tardiamente nesse processo da Segunda Revolução Industrial, vai passar por um processo tardio de unificação. E aí, quando ela se organiza, né, vai querer também dominar mais territórios na África, na Ásia, e vai entrar em choque com relação aos interesses, vai entrar em choque com a Inglaterra, né, que tinha muitos domínios lá, certo? Aí vem chamadas políticas de aliança e nacionalismo, por conta dessas disputas. Alguns países, lógico, né, vão formar alianças, porque se você está num período intenso, tá, é melhor você arrumar amigos, alguém lá para te ajudar. Então, a política de aliança vai resultar em dois blocos. De um lado, as potências centrais, né, que vão se juntar a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E do outro lado vão se juntar a Grã-Bretanha, né, a partir da Inglaterra, França e Rússia. Então, vão formar dois grandes blocos, que são os blocos centrais que depois vão partir para a Primeira Guerra Mundial. Outra coisa que devemos levar em conta é o nacionalismo, movimentos que algumas nações faziam para alcançar a independência, e isso também gerava conflitos. Nós vamos ver que um dos eventos principais da Primeira Guerra Mundial, ou o estopim da Primeira Guerra Mundial, vai ser justamente um desses locais onde havia movimentos nacionalistas. Temos que citar ainda também a presença dos Estados Unidos e Japão como potências no cenário econômico mundial, que também vão ter interesse, que também vão gerar conflitos. Um outro fator é a chamada corrida armamentista, certo? Que é um ponto que a gente vai compreender bem, porque se está em disputa por territórios, cada vez países mais fortes aparecendo para disputar, o que cada nação vai fazer é, lógico, se preparar ainda mais, né, para o caso de uma guerra. Então, eles vão investir em serviço militar obrigatório, vão passar a fabricar muitas armas, munições, vão fazer treinamentos militares e etc. Certo? Então, nós vamos ter aí várias razões para ocorrer essa guerra, e aí falta a gota d'água, que vai acontecer em 28 de junho de 1914. Por haver um clima tenso e as políticas de aliança, qualquer pequeno conflito que ocorresse poderia gerar uma guerra. Então, veio um incidente. Né? Eu falei para vocês dos movimentos nacionalistas, que algumas nações que lutavam para se tornar independentes, e essas nações menores, elas entravam em choque com o interesse dos grandes impérios, e essas nações menores faziam alianças com o inimigo dos seus impérios, daqueles que queriam os dominados. Então, nós vamos ter o caso, por exemplo, da Sérvia, certo? Um jovem lá de um lugar chamado Sérvia matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, a Sérvia queria ser independente e o Império Austro-Húngaro que estavam atrapalhando, e aí o jovem vai e mata o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o príncipe Francisco Ferdinando. Então, a Áustria-Hungria
vai declarar guerra à Sérvia. Sérvia tinha seus aliados, então era o que faltava. Os aliados da Sérvia vieram para ajudar. E aí os aliados da Áustria-Hungria, por outro lado, também entraram no conflito. Então vamos ter aí, né, o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, com esse episódio aí, certo? A guerra vai se desenvolver, ela vai ter etapas diferentes, né, como a guerra de movimento, a guerra de trincheiras, que vai estar mais detalhado no texto para vocês, né? Mas como o nome sugere, a guerra de movimentos foi o momento inicial da guerra, em que os exércitos se deslocavam de forma mais rápida, tentando, né, avançar território inimigo, tentando derrotar o oponente de forma mais rápida. Essa estratégia não vai dar certo, então eles vão entrar no segundo mundo, que é chamada Guerra de Trincheira. Vocês podem observar nas imagens, né, da parte inferior, que eles cavam essas valas e a partir daí eles vão travar um conflito longo, né, desgastante, certo? Bom, outros acontecimentos que vamos citar é que em 1915 a Itália vai romper com a Alemanha, vai mudar de lado, vai passar a fazer parte da Tríplice Entente, ou seja, do lado da Inglaterra e da França. Em 1917, né, a Alemanha decide adotar a guerra submarina, passando a bombardear qualquer navio encontrado em águas inimigas. Um dos navios afundados era dos Estados Unidos, e esse foi um dos motivos, um dos pretextos para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Seguindo os Estados Unidos, outros países como o Brasil, que também teve navio afundado pelos alemães, o navio Paraná, por exemplo, se engajaram no conflito ao lado da Tríplice Aliança, certo? Bom, aí em 1917, uma outra coisa que acontecia lá na Rússia, né, uma revolução, então a Rússia vai sair dessa revolução, que é chamada, vai sair da Primeira Guerra Mundial, né, por conta da Revolução Socialista de 1917. A Rússia vinha perdendo as batalhas, pois tinha um exército mal preparado, uma população que vivia na pobreza, e muitos desejavam que a Rússia saísse de fato da guerra. Então, o novo líder, né, feita a revolução, a Rússia passou a ter um novo governante, e esse novo líder russo, esse novo governante, assinou um tratado de paz com a Alemanha, e assim saiu da guerra. Então, lembrando, né, os Estados Unidos entram e a Rússia sai, certo? Bom, e nós vamos ter aqui a terceira fase, o momento decisivo da guerra, né? Vinha uma nova guerra de movimento com a entrada dos Estados Unidos, certo? Em 1918, já com a saída da Rússia, os alemães deslocaram seus exércitos para outra frente de guerra, a frente ocidental, aí foram com tudo para cima do inimigo. Artilharia pesada, aviões, né? Recomeçava a guerra, a chamada guerra de movimento. Mas não deu muito certo, foram derrotados pelos países da Tríplice Aliança, que agora contavam com os Estados Unidos. Dentro da própria Alemanha ocorreram também vários problemas, como rebelião popular para tirar o rei do poder, certo? Então, o rei terminou renunciando e o novo governo assinou rendição em 1918, e assim estava terminada a Primeira Guerra Mundial, certo? E para concluirmos, vamos fazer uma rápida atividade que vai estar disponível para vocês lá no link. Certo? Tchau!